Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Dando sequência ao nosso estudo de termologia, agora com a parte final, que no caso seria a termodinâmica. Não esqueça, gente, que a termologia ela é um assunto que geralmente a gente estuda em torno de 6 meses. E ela divide mais ou menos em 5 partes. Tem a termometria, que é a parte de escalas termométrica, no qual nós utilizamos um termômetro. Temos a calorimetria, que estuda o processo de propagação do calor por convecção, irradiação e condução. Temos o estudo geral dos gases ideais, no qual ele se expande ou se contrai, que é muito usado na termodinâmica. Temos a dilatação, que é o aumento ou contração do corpo de um objeto qualquer, né? No caso, seria 3 tipos de dilatações. A linear dilata somente o comprimento. A dilatação superficial dilata 2 dimensões, a tampa de uma panela, comprimento e largura. E temos também a dilatação volumétrica, que trabalha com suas 3 dimensões. Tá ok? Então vamos nós. E agora, nessa parte final, iremos focar na termodinâmica. A termodinâmica, pessoal, ela é estudada há muito tempo atrás. Muito tempo, os pesquisadores já tinham em mente que ela poderia ser muito útil na nossa vida, principalmente nas máquinas térmicas que utilizamos hoje em dia, certo? Por exemplo, o trem, nesse slide, é uma máquina térmica que utiliza os princípios da termodinâmica. Aí aqui eu mostro uma situação no qual ela se aplica com bastante frequência. Por exemplo, se falou em quantidade de calor que é gerado pelo fogo, se falou em variação da temperatura, que envolve a energia, ou no trabalho realizado pelo motor, nessa peça, nesse desenho aí, nós estamos relacionando a termodinâmica. Seja ela em sua primeira lei ou segunda lei. Então aí, por exemplo, as leis da física, ela necessita de um meio para funcionar. No caso, as máquinas térmicas, elas dependem exclusivamente da força de produção, porque a força ela é responsável por causar uma expansão ou uma contração, uma deformação, um deslocamento em um objeto. Aí vamos lá para a primeira lei da termodinâmica, que eu apresento para vocês nesses slides. A primeira lei, pessoal, diz o seguinte: a quantidade de calor absorvido por qualquer objeto, seja ele metal, isolante ou qualquer elemento da tabela periódica, vai depender da quantidade de energia que esse corpo recebe. E essa quantidade de energia depende de quê, basicamente?
ela pode ser distribuída dentro da termodinâmica para realizar trabalho, que no caso aqui eu tenho delta, ou para variar a energia interna, que seria o ΔU. Então vamos lá. Se a quantidade de calor na primeira lei da termodinâmica for utilizado para o trabalho, e esse trabalho for positivo, significa que está acontecendo uma expansão. Se o trabalho for negativo, está acontecendo o processo inverso, uma contração. Como assim, professor? Como é que essa expansão irá acontecer? Nesse caso, pessoal, o trabalho sendo positivo, as moléculas que estão concentradas dentro do gás, elas vão agir sobre esse cilindro de força F, apertando as paredes do recipiente. Então, o trabalho é positivo. Se o trabalho for realizado sobre o gás, no qual você comprime o gás, aperta o gás, então o trabalho vai ser negativo. A primeira lei da termodinâmica, ela também relaciona a energia com que o corpo tende de receber do meio externo ou ceder. Então vamos nós. Então observe aí que eu tenho no slide uma chama, né, atingindo um recipiente, e nesse recipiente eu coloco um termômetro na escala Kelvin. Então, a energia recebida pelo recipiente, que é o ΔU, ela varia de acordo com a temperatura. Então, se você aumenta a temperatura, a energia interna ela vai aumentar. Se você diminui a temperatura, a energia interna ela vai diminuir em sua quantidade. Então, a fórmula é 3 meios de nRT. Esse N é a quantidade de moléculas que está contida dentro do gás. O R é a constante universal dos gases. No caso, já está no sistema internacional. Joule, mole, Kelvin. E a temperatura do gás é o T, que é o fator mais importante nesse estudo, ele é dado na escala Kelvin. De acordo com a temperatura que é fornecido para o recipiente, essa energia tende a aumentar ou diminuir. Aí está aí a primeira lei da termodinâmica em sua fórmula geral. Então, a quantidade de calor, que é o Q, que nós estudamos em calorimetria, ela vai ser distribuída de duas formas. Ou você utiliza para trabalhar, ou para armazenar energia. Mas, professor, eu posso utilizar essa quantidade de calor que entra e sai, tanto para trabalho quanto para variação de energia? Sim, pessoal, você pode variar as duas ao mesmo tempo. Então, no caso, eu vou falar agora, é o seguinte, o gás, dentro de um recipiente, ele passa por algumas transformações. São 3. Temos a isobárica, aquela que a pressão é constante, o volume nem aumenta nem diminui. Se você vai aquecer uma garrafa, não vai acontecer nada com a garrafa. Ela vai continuar com o mesmo volume. Então, ela é conhecida como
isovolumétrica. Iso quer dizer igual. Volumétrica está relacionada ao volume. Cuidado, tem autores que colocam isovolumétrica igual a isocórica ou isométrica. Então, a temperatura, então na isovolumétrica, o volume nem aumenta nem diminui. Ah, professor, se o volume não aumenta e não diminui, significa que ele não vai realizar trabalho. O trabalho é zero, porque o trabalho ele está relacionado diretamente com a expansão e a contração do gás. Se o gás aumenta, como nós já vimos, o trabalho é positivo. Se o gás diminui, o trabalho é negativo. Então, nesse caso, não há trabalho, o volume permanece constante. Então, a energia que entra é a mesma energia que sai. Então, o recipiente está recebendo calor. Suponhamos que o recipiente recebe 200 calorias. 200 calorias. Então, vai sair 200 calorias, porque o recipiente é isovolumétrico. Aí depois temos a transformação isotérmica, que no caso a temperatura é constante, ela nem aumenta nem diminui. Se dentro desse recipiente eu tenho 300 Kelvin, ela vai permanecer com 300 Kelvin armazenado. Isso significa que não há variação de energia. A variação é nula. Ou seja, a quantidade de calor é igual ao trabalho cedido ou recebido pelo corpo. Então, recebe e cede. Não há variação da temperatura, porque isotérmica. Olha a palavra. Iso quer dizer igualdade. Térmica, temperatura. Temperatura isotérmica, a temperatura não varia. E a compressão adiabática é aquela que não ocorre troca de calor do gás com o recipiente em seu entorno. Ou seja, não há interação entre o gás e o meio externo. Então, a quantidade de calor é zero. Isso significa que o trabalho é igual à variação dessa energia. O trabalho vai ser realizado sobre o gás. Por exemplo, o trabalho aí é positivo, expansão, e agora o trabalho é negativo. A linha vermelha representa a variação de temperatura que, de acordo com o sistema internacional, ela é dada na escala Kelvin. Aqui você tem uma compressão adiabática, no qual eu vou colocar o gás diretamente dentro da bola. Não vai ter como o gás escapar. Então, ela é adiabática. O A, pessoal, na língua portuguesa, quer dizer negação. Não. Então, em resumo, nós temos as seguintes transformações. Isotérmica, o gás ele se mantém com a temperatura constante, nem aumenta nem diminui. Isovolumétrica, o volume permanece o mesmo, ou seja, nem aumenta nem diminui. Se o volume não aumenta, se a garrafa não incha, se a garrafa não contrai, significa que não há trabalho.
o volume permanece o mesmo. E a adiabática é quando você tem o gás, ele não interage com o meio externo. Na próxima aula, eu vou dar continuidade a esse slide, explicando melhor para vocês o slide que eu passei antes das férias, que é sobre calorimetria, tá ok? E eu gostaria também, gente, que vocês dessem uma lida no capítulo 3, nos conceitos de temperatura, calor e equilíbrio térmico. Tá certo? No mais, pessoal, obrigado pela atenção e bons estudos.